Malaquias Batista Filho. Possui doutorado em Saúde Pública pela Universidade Federal de São Paulo. Foi membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar por 2 gestões. Distinguido com a Medalha Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, e de honra ao mérito da Anvisa. Ex-consultor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde e Unicef para missões especiais em países da África e América Latina, incluído o Brasil. Ganhador do Prêmio Nacional de Segurança Alimentar da Fundação Bunge. Distinguido com o Prêmio Anísio Teixeira da CAPES em 2016. Atualmente, é docente da pós-graduação em Saúde Integral do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de nutrição, com ênfase em epidemiologia da nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas: estado nutricional da população, anemia, deficiência de vitamina A, alimentação e meio ambiente, políticas e programas de nutrição. Bem, muito obrigado. Eu me dispenso de repetir o nome das diversas pessoas que eu gostaria de nominar aqui, até mesmo porque eu cheguei à conclusão de que, a essa altura, o menos conhecido sou eu próprio. Bem, eu quero fazer um agradecimento inicial por o convite que terminou assumindo 2 caminhos por um equívoco que é muito comum na minha vida. Bem, é que eu fui inicialmente convidado para apresentar uma palestra sobre microcefalia e os fatores de risco, levando em conta a epidemia de Zika vírus que estava acontecendo no Nordeste do Brasil e, em parte, também no mundo. Bem, e já, curiosamente, já fiquei inscrito como um dos apresentadores desse evento. Tentei explicar que minha área de atuação atualmente, em que eu valorizo mais, seria a questão do desenvolvimento humano. Como doutrina, como partido, como opção de vida até, esse é o espaço que me permite exercitar o meu espírito de militância. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo em que já estava inscrito para apresentar um trabalho que vai ser amanhã, eu também fui convidado, muito honrosamente, para fazer a sessão de abertura desse evento. Bem, eu tinha vindo aqui em Ribeirão Preto, em Ouro Preto, há provavelmente uns 10 ou 12 anos, certo? E, a essa altura da vida, por uma questão de idade, como doença matriz e de outras patologias das quais eu não me libero até o fim da vida, não é? Olha, eu sabia que tem um problema sério, que era essa convivência com o microfone. Eu nunca me dei bem com esse instrumento, que é absolutamente necessário. Bem, mas aí, por conta disso, eu decidi, eu já tinha feito a minha opção e formalmente fui convidado para fazer a abertura desse evento. Estou aqui cumprindo essa tarefa. Eu vou ver se arranjo um espaço que me
permita movimentar entre esse microfone, com o qual eu tenho uma inimizade antiga, certo? Com a tela e com o próprio público. Bem, e por conta disso, e pela própria idade, 85 anos de idade, quase completos, quase sempre nós temos uma tendência, primeiro, é de ser memorialista, é de passar em revista as coisas que aconteceram no passado individual e suas ligações com os acontecimentos de uma determinada área. E, segundo, mais do que memorialista, é a tendência a gente ser historiador. E isso já entrega a gente uma tarefa bem difícil. E eu vou começar exatamente por isso daí. Então, nosso tema passa a ser saúde, nutrição e desenvolvimento humano, mas como uma oportunidade de colocar em discussão algo que está se generalizando no mundo, que é a doutrina do desenvolvimento humano. Existe atualmente uma concordância. Todos os países, com maior ou menor grau de compromisso, assumem que trabalham em favor do desenvolvimento humano. Mas é aquela história. Uma é a Carta de Princípios, certo? O que seria a filosofia do desenvolvimento humano e seus fundamentos. E a segunda coisa é o que se faz, de fato, para afirmar esse discurso. Sim? Já passaram um segundo? Acho que tem uma pessoa. E aqui estariam o que seriam 2 painéis de entrada contemplando esses aspectos históricos. E fácil de fazer contraste, como habitualmente nós fazemos experimentos, certo? Bem, é uma história de 1000 anos, da qual a humanidade não deve ter boas lembranças. É a história de países colonizadores, a história de reis, de nobreza, e a história, na vida real, dos que se supunham e se intitulavam de representantes de poderes sobrenaturais, dos próprios deuses, etc., e tinham como garantia disso a própria robustez econômica e as prerrogativas que esse período oferecia. E não custa nada a gente repetir que, de fato, isso foi uma longa noite de 1000 anos. Então, logo fica fácil estabelecer o contraste com a fase histórica seguinte, que é a Renascença. Diz-se que a gente não deve condenar tanto esse período da Idade Média, que tem a mais antiga, e a Idade Média mais curta, e as duas trocando uma por outra. Nós não poderemos pensar em troca. E esse período da Renascença, que aconteceu logo em seguida a Idade Média, em que aparece o tema que é objeto da nossa apresentação aqui, que é o chamado humanismo. Então, esse período de renascença, graças a pensadores brilhantes, graças a estudiosos na área científica, certo? E graças, sobretudo, à busca novamente do homem, porque no passado, como aliança
que era grato àqueles que queriam se manter no poder indefinidamente. A nova ordem, a nova direção foi resgatar o próprio homem. Não deixar o homem na figura passiva da folha que é arrastada e que é a vontade de Deus. Eu não estou questionando que existe uma vontade por trás disso, mas, na verdade, é que o homem tornou-se mais do que uma folha. O homem tornou-se, em parte, dono do seu próprio destino, passou a criar, é o grande transformador dos tempos a partir de então. E o humanismo consiste justamente nisso, em voltar novamente ao homem e ver como ele pode se desenvolver, tendo no humano um adjetivo, e do humanismo uma forma de pensar. Então, as principais correntes humanistas seriam essas, que é interessante saber, para que a gente se possa filiar e compreender o porquê desse papel que nós estamos exercendo atualmente. O primeiro foi o iluminismo, e aparece como uma ideia em oposição à escuridão do medievalismo, como uma fase de luzes, certo? Sejam luzes do pensamento, de pensadores, luzes da ciência, né? Luzes das artes e luzes que abrem para a humanidade um capítulo novo, que é o chamado humanismo. E teve várias correntes. Não existe unanimidade sobre o humanismo. Tem o iluminismo, que parte da própria ideia de luzes, de esclarecimento, de clareza, de oposição claro-escuro. O positivismo, que eu sempre fico numa dúvida nas minhas exposições, eu fiz essa projeção diante de 3 operações simultâneas, num dia que eu não tive tempo nem de almoçar, porque tinha um evento também lá em Brasília, e tinha um evento que é o congresso, que é olha, Combran é esse que eu estou aqui, mas que seria do grupo da Abrasco, que vai ser lá na minha terra, em João Pessoa. Então, tive que correr, e no momento em que vocês veem pelos próprios passos, que eu não sou de competir em termos de velocidade, certo? Bem, mas aparece o positivismo, e provavelmente com um dado muito interessante, que é o discurso do método. Eu talvez esteja equivocado sobre isso, vocês amanhã conferem através de outras fontes, mas que foi o discurso do método, e que começava com 2 princípios, ainda hoje válido, apesar de que é uma corrente científica que estaria historicamente ultrapassada. Dividir o objeto do estudo para melhor compreender, e sempre do mais simples ao mais composto. Na verdade, o método positivista, que põe como realce filosófico o conhecimento muito mais concreto, certo? O positivismo deu uma contribuição muito importante para o progresso do conhecimento, sobretudo no campo das ciências naturais, entre os quais se inclui saúde durante algum tempo. O idealismo de Kant, de fato, terminou colocando uma posição que, na prática, não existe. A pureza absoluta, a lógica absoluta, a verdade absoluta, o idealismo termina sendo alguma coisa
praticamente inatingista. E o humanismo marxista que teve, historicamente, uma duração muito breve e corresponde ao momento em que esse gênio de estudos sociais, que foi Marx, ainda adolescente, em carta que ele escrevia para várias outras pessoas, o Marx, ainda adolescente, eu acho que esclareci isso daí, tendeu para o humanismo. Depois ele caiu no campo concreto do materialismo dialético, tanto que, e talvez tenha sido o grande equívoco da engenharia política do socialismo, tenha sido esse desvio, porque alguns dados que nós vamos mostrar depois não se enquadrariam necessariamente nisso. Eu diria que Marx não teve tempo de pensar no humanismo. Bem, e tem o humanismo logosófico, que é a crença de que nós temos um conflito individual e coletivo entre o bem e o mal. Isso me parece alguma coisa como doutrina espírita, e que, no final de contas, nós teríamos uma vitória do bem. Então, acreditar que esse conflito se resolve através da vitória do bem é alguma coisa, porque o homem necessariamente, e por conseguinte o homem tenderia para o bem, é uma corrente que tem suas fragilidades. E o existencialismo de Sartre, Sartre propõe que nós somos, e a visão do mundo e as tarefas que nós cumprimos no mundo derivam fundamentalmente do curso de nossas experiências. E ele foi, sem dúvida, um pensador brilhante, ele incorporou muito dos raciocínios também do marxismo, não é? Mas, no fim, Marx teve uma história curiosa, é que, apesar do grande amor que ele tinha por sua esposa, não era, ele morava numa casa e ela noutra, embora ele passara a vida assim, certo? E, finalmente, o humanismo universal, que é difícil de conceber na medida em que tenta juntar numa síntese filosófica as várias correntes religiosas, as várias correntes de pensamento, democratizando, de certa maneira, o que seria uma confluência universal do humanismo. É possível que essa etapa já seja o pedestal, em termos de ideias, do que é a fase seguinte, já bem mais concreta, que é o próprio desenvolvimento humano. Passar para o seguinte. Bem, então, eu já aqui vou tentar fazer um jogo de triangulação lá, cá, não é? Num espaço pequeno. Se eu cair, Elinho, você me segura. Bem, a corrente iluminista foi fundada por pensadores da Renascença e oferecia um crédito muito grande a essa forma de pensar, tanto que o desenvolvimento humano poderia ser receitado como uma consulta os homens de pensamento daquela época, os homens de ciência, né? Os homens de conhecimento tecnológico, e, com isso, nós teríamos um conjunto de princípios que seria o caminho do próprio desenvolvimento humano. O encontro eles, uma carta de concordância entre eles, seria
o próprio Programa de Desenvolvimento Humano. A corrente positivista, com o discurso do método, eu já falei um pouco nele. A corrente religiosa, São Tomás de Aquino foi um pensador religioso, é o fundador da escolástica. Ele percebeu que não deveria existir um conflito entre a fé e a ciência, como se o problema do conhecimento fosse uma questão de pesquisador e estudioso, e a fé fosse princípios que não pudessem entrar em diálogos, em confronto, em interação com outra corrente. Então, São Tomás de Aquino tentou, através da escolástica, formar uma ponte, um enlace entre a ciência, por um lado, o conhecimento, por um lado, e as verdades axiomaticamente colocadas nos livros sagrados. E, sem dúvida, ele deu uma contribuição muito interessante nesse sentido. Eu me lembro, não sei porque minha mãe, que tinha um nível muito baixo, me mandava, no tempo de colégio, que eu sempre fizesse uma oração por noite. Eu não rezei tanto tempo, eu acho que dizer isso daí, mas para São Tomás de Aquino, que seria o patrono de quem estuda, de quem descobre, certo? A corrente logosófica, eu já falei um pouco, me antecipei na sua exposição. A corrente existencialista, bem, eu estou novamente repisando coisas que já foram rapidamente lembradas. Mas, na verdade, com essas diversas correntes de pensamento, se estruturou o que seria um caminho, uma doutrina, uma metodologia, um objetivo a longo prazo e até um objetivo finalista que não tem o limite para se extinguir, do que é o desenvolvimento humano. Vamos passar já para o seguinte. Bem, então nós vamos falar muito rapidamente sobre o que seria a ideia do desenvolvimento humano, que repousa em grande parte desses fundamentos históricos que nós levamos, e quais seriam as dimensões do desenvolvimento. Se você quiser, pega uma cadeira para você ali, botar aqui. Você está ali? Você quer? Você? Cadeira para você sentar aqui. Olha, ele está me oferecendo uma cadeira. Eu corro o risco de que a queda possa ser maior. Tá. Bem, então, quais são as dimensões do homem? Para que a gente possa pensar num caminho de desenvolvimento humano, tem que saber o que é o homem, quais são as diversas dimensões que ele tem. Uma dimensão lógica, certamente, eu vou ver se é possível criar aqui um triângulo operacional, certo? Bem, uma dimensão é o econômico. É claro que a vida exige, nos tempos, desde os bons tempos, que exista um valor econômico que se agrega a cada pessoa, cada um de nós luta para ter uma partilha no econômico. Só que uma das críticas que nós temos que fazer e uma das correções para que a gente chegue ao desenvolvimento humano é que as desigualdades econômicas não sejam tão grandes. Nós temos um progresso que, simultaneamente, aumenta as desigualdades, certo? Esse é o problema. E isso tem que ter um limite, porque a riqueza para uns poucos não pode ser
indefinida. Enriquecer sempre, sempre, sempre. Nós temos, a cada ano, tem uma revista que faz uma relação, os novos bilionários que se formam. E cada um desses bilionários arrasta o orçamento de um país. Então, um processo com essas características não pode ser bem-sucedido e não pode ser aceito. Então, uma das coisas é corrigir essa desigualdade que existe entre países. Quando você pega, por exemplo, o bloco dos países ricos, chamados desenvolvidos, esses países têm uma média de renda per capita de 45 a 50 mil dólares. Ao mesmo tempo, quando você pega em confronto com a situação dos países declaradamente pobres, ou chamados eufemisticamente de subdesenvolvidos, essa renda cai para 450, 500 dólares. Então, isso são linhas de pobreza absoluta, são linhas de indigência. E essa distância aumenta. O aumenta entre países, o aumenta dentro de cada país, porque os países não são homogêneos. É claro que existem uns países que, historicamente, já seguiram uma outra trajetória. É o caso, por exemplo, dos países nórdicos, a Escandinávia, né, a Suécia, alguns do ex-bloco socialista, a Letônia, a Lituânia, não é? Em que a relação entre os mais ricos e os mais pobres é pequena. Quase sempre é uma diferença de 4 para 1, enquanto a gente vê diferença de 80 para 1, certo? 100 para 1. Uma diferença de 50 mil dólares, 45, 50 para 500 dólares, é uma diferença de 100 para 1. Então, esse tipo de partilha, logicamente, tem que ser superado pelo homem no seu processo de desenvolvimento. Além do econômico, o homem tem uma outra dimensão social, que se estende do próprio econômico, mas que tem seu campo próprio de caracterização, que são as relações sociais. Aí está a diferença de quem é analfabeto e quem não é, quem tem saneamento e quem não tem, quem tem segurança social ou não tem, e uma série de azares que constitui o campo heterogêneo das relações sociais. Até em aspectos mais imediatistas, por exemplo, se consagrou no mundo que para funções legais, e se a história são fatos consumados, os homens devem, em igualdade de exercício de profissões, terem salários superiores às mulheres. E isso é alguma coisa que, historicamente, vem de muito longe. A primeira mulher que estudou medicina teve que ter uma autorização do próprio Papa, porque estava proibido às mulheres exercer a medicina. Hoje nós temos, muito provavelmente no mundo inteiro, mais mulheres exercendo a medicina do que mesmo homens. Tá? Bem, além do social, tem o político. O político entendido em termos de linguagem de Aristóteles, de polis. Polis é de cidadania. Petrópolis, a cidade de Pedro, Teresópolis, a cidade de Teresa, não é? Mas sempre a polis como espaço urbano, espaço entendido como de cidadania. Certo? Então, o político vem de polis, e não desse jogo rasteiro, superficial, de quem faz política, em grande parte nos dias de hoje, em que o que vale a pena
são estratégias, são formas de chegar mais facilmente ao voto nos países que ainda têm voto, porque pode chegar o risco de que nem isso é necessário, do ponto de vista político. E o homem também tem uma dimensão, e, por conseguinte, o humano, o desenvolvimento, tem uma dimensão cultural, que é a nossa forma de pensar, de sentir e de agir, que tem uma série de condicionantes. É a história, as tradições, as leituras, as religiões, que dão essa dimensão cultural que cada um tem. E, embora a cultura, em princípio, seja imaterial, mas ele é um corpo que conforma um conjunto de ideias e de princípios que também devem ser corrigidas, porque muitas vezes a própria cultura termina acobertando e protegendo desigualdades, aberrações no desenvolvimento humano. E uma palavra nova, de origem muito antiga, a ética. A ética existe mais ou menos 400 anos antes de Cristo, quando Aristóteles propôs a sua ética. Certo? E a ética aristotélica tinha um ideal, que seria o ideal de justiça, embora que, historicamente, o próprio Aristóteles tenha convivido com os seus escorregões. Por exemplo, Aristóteles aceitava a escravidão como algo que era interessante para o senhor de escravo e para o próprio escravo. Eu acho que, hoje, o próprio Aristóteles não teria condições de sustentar esse tipo de exceção em relação ao ético. E o ético que desapareceu, praticamente a ética passou a ser uma regra de jogo de profissionais entre si, não é? Como é que nós respeitamos a outra clientela, e também com regra de jogo em relação a clientes, isso na área de saúde. Mas a ética se aplica a tudo. As relações econômicas devem ser éticas, as relações sociais éticas, as relações políticas necessariamente éticas, a cultura tem que incorporar a ética, a ecologia, que é também um componente, um desafio novo do desenvolvimento humano. Nós, só há pouco tempo, abrimos os olhos para o problema do meio ambiente. E o desenvolvimento material do homem, em grande parte, foi tomado como se recursos materiais fossem ilimitados, como se a gente pudesse derrubar florestas. Aliás, tem o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, felizmente me lembrei do nome dele, mas o Al Gore, através de 2 professores, passaram férias no Haiti, começaram a ver como as folhas caíam num determinado tempo e renasciam depois. Era queda das folhas no hemisfério norte ou queda das folhas no hemisfério sul, em funções das variações climáticas. E, nesse momento, por conta dessa observação, fundou-se praticamente a ecologia tal como é vista hoje. Então, se entendeu, porque já houve uma época em que desmatar, derrubar as florestas era vencer uma das batalhas que a natureza oferecia para o progresso do próprio homem. Hoje tem uma passagem curiosa. Tem muita gente falando do desfolhamento zero
no fogo zero, e isso faz parte de uma receita que nós temos que seguir daqui para frente. Enquanto não se encontrar uma outra forma natural de criar fotossíntese para abastecer as demandas humanas, e é muito improvável que a gente encontre de um momento para o outro um sucedâneo dessa síntese de matéria e energia. Isso não pode ser mantido. Então, uma das coisas necessárias que o homem tem é de prestar atenção para o meio ambiente. Nós estamos alterando o fundo do mar. Nós temos muito mais plástico que matéria, em grande parte, que não se desmancha, que passa até 100 anos, do que propriamente plâncton. Isso acontece também na superfície dos mares, em que a concentração de gás carbônico começa a se depositar, a entrar em contatos e destruir, entre outras coisas, os arrecifes de coral, que são microambientes em que praticamente nascem ou se alimentam grande parte da fauna marinha, que José de Castro pensou, na época em que escreveu Geografia da Fome, que seria uma forma praticamente limitada de proteína de boa qualidade. Hoje nós sabemos que muitos dos peixes existentes têm os tempos contados por conta de que os mares não oferecem mais o habitat necessário para que eles sobrevivam, fazendo grandes bancos de proteína que o homem utilizaria. Bem, além do fundo do mar, na superfície das águas, as próprias terras estão poluídas. O descobridor, e ganhou o prêmio Nobel da chamada Revolução Verde, que ele foi simplesmente um homem que teve o senso de juntar tecnologias já conhecidas. Juntou, fez um pacote, e isso é a Revolução Verde. Mas já velho, depois de ganhar o Nobel por conta exatamente da Revolução Verde, ele começou a fazer críticas a respeito dos seus próprios trabalhos. E um dado que ele citava como muito importante é que a mecanização da lavoura, o uso intensivo dos solos, certo? O uso de determinadas técnicas faziam com que a terra estivesse sendo destruída. Entre a Revolução Verde e o reconhecimento do seu autor, que eu sempre esqueço o nome dele, apesar de ele ganhou um dos prêmios Nobel, a quantidade de solo que se perdeu, puxada pela água do rio, pelas correntes, pelos lagos que eram drenados, por força da água que o próprio homem correspondia a nada mais, nada menos do que 40 anos. Ou seja, nós destruímos da camada da terra até uma camada de terra arável, qualquer coisa como 40 centímetros de solo. E a partir de rochas, que é uma das origens do próprio solo, a partir de rochas em condições de clima favorável, quer dizer, de umidade, de regime de ventos, nós precisamos de nada mais, nada menos do que 800 anos, vejam bem a dimensão, 800 anos para fazer 1 centímetro de solo. Então, nós não podemos desperdiçar assim o solo simplesmente na base do princípio. O solo é uma pequena camada menos espessa relativamente do que a casca de uma laranja de casca fina,
não é, que está sendo destruída. Bem, o prejuízo ecológico, além do fundo do mar, além da superfície da terra, afeta terrivelmente a biodiversidade. E, na verdade, é que a vida viva das espécies, inclusive da própria espécie humana, é relativa ou é referenciada em relação à chamada biodiversidade. A cada ano desaparecem milhares de espécies animais ou vegetais, e o homem vai se isolando. Ou nós resgatamos o problema do meio ambiente, e isso não teremos muito tempo pela frente. Os que trabalham com o painel de mudanças climáticas, são cerca de 3.000 pessoas no mundo, dizem que nós temos 3 gerações para mudar de rumo. E 3 gerações, a minha não, porque está se extinguindo, mas a de vocês, dos filhos de vocês, representa o grupo a ser desafiado para manter o equilíbrio ecológico. Sem esse equilíbrio, o futuro da vida, inclusive da vida humana, vai desaparecer. Nós temos metas curtíssimas para fazer isso daí. Bem, a outra dimensão do desenvolvimento humano é o participativo. Todos nós temos um papel a desempenhar como participante dessa sociedade ou dessa comunidade que tem hoje qualquer coisa como, acho que cerca de 12 bilhões de pessoas. Não pode ficar à margem, certo? E participação não é apenas um voto de 4 em 4 anos, elegendo pessoas, ou grupos, ou partidos, que, no fim, vão novamente reproduzir, dentro dessa cadeia de eventos, o que já se fez no passado e que se faz no presente, e a tendência é que se reproduza para o futuro. E um dado novo do desenvolvimento humano, que foi esquecido durante muito tempo. Eu já falei que Marx lembrou disso quando era jovem, mas é o subjetivismo. E nós temos uma dimensão subjetiva, mais do que as impressões digitais que caracteriza cada um de nós para vários fins, inclusive para fins policiais. Nós temos um perfil subjetivo que, às vezes, nós mesmos não nos conhecemos. E, na verdade, é que o desenvolvimento humano esqueceu isso e tem que ser resgatado. A subjetividade das pessoas. Essa é uma dimensão que entra atualmente dentro dessa cadeia de eventos do desenvolvimento humano. E até o espiritual. Eu confesso, peço desculpa para grande parte das pessoas, que eu não acredito no espiritual. Eu sou agnóstico, com tendência a ser materialista, mas não posso, aceitando a doutrina do desenvolvimento humano, esquecer que metade ou mais das pessoas acreditam em valores espirituais e, mais do que isso, valores que serão eternos. Então, eu não posso bater de frente com alguém que está com o discurso do chamado desenvolvimento humano, esclarecer isso, esse aspecto. Eu fiz parte de uma banca um tempo desse, faz mais ou menos 2 anos, de um médico que fez uma enquete com pacientes terminais. Aqueles pacientes que estão portadores de doenças incuráveis e estão próximos de chegar ao fim.
E uma das coisas que eles cobram muito, os médicos, do enfermeiro e de tudo, é de uma palavra a respeito do espiritual. Ou seja, isso que acontece lá numa clientela pequena, numa enfermaria de pacientes terminais, isso acontece nas diversas enfermarias ou não do mundo, em quem trabalha com com o processo de saúde e doença tem obrigatoriamente de respeitar essa base como um dos valores humanos mais importantes, certo? Bem, então, esses diversos elementos que constituem caselas, o espaços de exercício do chamado desenvolvimento humano, tem duplo caminho. O econômico leva ao social, e o social leva ao econômico. O social leva ao político, o político leva ao social, certo? O cultural leva ou deriva do próprio social e retrocede para o social. O ecológico, mais do que tudo, que fundamenta a natureza material, tem dois sentidos. E talvez tenha um sentido só se a gente continuar a marcha batida que adotamos até hoje. Se o ecológico não for viável, e a expectativa são 2 ou 3 gerações para que se afirme ou não a permanência do ecológico, a vida se tornará também impossível. E aí os outros elementos que estão embaixo. E todas essas etapas, que são jogo de vai e vem, são servomecanismos, certo? Implica numa coisa, na sustentabilidade, certo? Qualquer dessas coisas que sejam feitas sem consideração à cadeia é insustentável. E nós teremos, se não levar em conta a questão da sustentabilidade, a ser um elemento em que vê simplesmente no luxo do progresso o que pode ser um lixo sob o ponto de vista de cadeia de desenvolvimento humano. Não vamos confundir esses dois elementos. Então, a sustentabilidade tem que passar por todas essas correntes. É claro que o espiritual fica em questionamento. Mas essas cadeias, 1, 2, 3, que chega a 9 pontos, indica que o desenvolvimento humano, para simplificar numa linguagem matemática, não é uma equação, é um polinômio de 9 termos. Cada um tem seu significado próprio. Mas cada um desses elementos é um polinômio em si. Se a gente apanhar o problema do desenvolvimento ou do crescimento econômico, nós temos vários fatores que contribuem para isso. Se nós apanharmos a questão da política, tendo vários fatores que contribuem para isso. Se a gente tomar o ético, ou seja, é uma cadeia de eventos, repetindo mais uma vez, de duplo sentido, que confere as regras de jogo para que o desenvolvimento humano seja possível, reduzindo desigualdades, reduzindo vários tipos de prejuízo dessa cadeia e, ao mesmo tempo, seja sustentável. Porque se a gente trabalhar não considerando a sustentabilidade, eu não sou, a essa altura, sustentável nem nas próprias pernas, apesar da oferta que o Elinho me faz aí. Eu estou aqui tentando me equilibrar. Mas, na verdade,
como militante do desenvolvimento humano, eu tenho que proclamar e até fazer de conta que estou seguro nessas duas pernas que não apresentam tanta segurança. Bem, agora vamos fazer algumas. Olha, isso vale para tudo. Isso vale para a física, isso vale para a matemática. Até a matemática tem um negócio interessante. Um tempo desse, eu acho que não faz um mês, foi fotografado pela primeira vez o que se chama um buraco negro, que tinha sido previsto por Einstein simplesmente como probabilidade da extensão do seu próprio relativismo. Óbvio, deve existir no espaço aí um buraco negro. E uma das brasileiras fez parte do grupo que terminou fotografando o buraco negro. É interessante porque isso foi colocado a qualquer coisa dos 40 ou 50 anos. E algum tempo depois isso se afirmou. E Einstein era um cara curioso. Ele tinha umas amizades. Uma deles era com um padre que foi um dos fundadores da economia humanizada, o padre Lebré, e de um grupo de brilhantes estudiosos, um dos quais Josué de Castro, que fez parte da chamada Universidade de Paris VIII. A Universidade de Paris VIII, se tiver uma instituição fundadora da doutrina do desenvolvimento humano, ela estaria com o grupo de Paris VIII. Essa universidade tem alunos de mais de 100 países e que, fundamentalmente, o que se discute, né, como encontrar mais petróleo, como encontrar aparelhos que levam o homem à Lua, seja a face mais visível, seja a face oculta. Mas é, sobretudo, como a gente discutir saídas para a humanidade, saídas humanas. E eles podem ser considerados os fundadores da doutrina do chamado desenvolvimento humano. É interessante porque o José de Castro morreu com 60 e poucos anos. E isso fazia uma das questões que ele colocava, uma das suas queixas, é não ter, durante mais tempo, ter dialogado com os filósofos. Eu não. Eu leio os filósofos e aqui e acolá digo, eu estou nisso, naquilo. Eu tenho responsabilidade a fazer na área de nutrição em tais e tais pontos, certo? E isso se limita. Mas, na verdade, é que a área de alimentação e nutrição é uma das mais vulneráveis aos desequilíbrios que nós estamos produzindo em nome de um crescimento puramente material e que não contempla a médio e a longo, ou pelos tempos afora, a questão do desenvolvimento humano. Bem, vamos ver se nós mostramos alguns exemplos que possam... Desculpe, eu não sei se já estou estourando meu tempo, mas que podem representar a aplicação disso. Opa! Sim. Vamos passar mais alguma coisa? Bem, olha, isso é só para lembrar um pouco que cada uma daquelas caselas da cadeia de desenvolvimento humano, por sua vez, tem vários componentes, como está mostrado aí no capítulo econômico, no capítulo das diferenças sociais, no aspecto político, né? No aspecto ético, em que está lembrada a palavra justiça em tudo,
ou seja, ética em tudo, certo? E sob o ponto de vista ecológico, alguns componentes do enorme universo de desafios que representa a ecologia. Bem, vamos passar outro. Olha, o desenvolvimento humano tornou-se um indicador. É um indicador novo, mas está de posse todas as Nações Unidas, de forma sincera ou não, falam em desenvolvimento humano. Agora, quase sempre resumem a 3 grandes indicadores. O indicador econômico, o indicador saúde, a expectativa de vida, é um dos indicadores do índice atual de desenvolvimento humano e, finalmente, a escolaridade. Então, nós teríamos 3, numa cadeia de 9 eventos, nós temos 3 que foram eleitos por todos como sintetizando os fundamentos, as tendências, a doutrina e a prática do desenvolvimento humano. Se a gente colocar isso, o desenvolvimento humano muito alto, que o desenvolvimento humano baixo, ele partiria da escala 0. E alto, ele chegaria ao valor máximo de 1. Mas os países de desenvolvimento humano muito alto têm um IDH. Desculpa, eu já tinha esquecido o microfone. Certo? É muito alto, tem 8,0894. Estão se aproximando de 1. O desenvolvimento humano alto está 0,754, o médio 0,654 e o baixo em 0,504. Chega mais ou menos no meio da escala de 0 a 1. E quais suas consequências em termos de expectativa de vida ao nascimento, ou seja, de um indicador de saúde? No muito alto é 79,5. Eu, claro que torcendo por mim mesmo, dificilmente a gente sai disso, já estourou esse limite, certo? Eu sou um abuso em relação a essa escala, expectativa de vida ao nascimento. 76, então isso já faz uma diferença de 3 anos, 69 e finalmente de 60. Ou seja, a expectativa de vida ao nascer de quem tem um baixo índice de desenvolvimento humano é 60,8. E aí aparece toda a epidemiologia das doenças evitáveis, fazendo com que os quadros de mortalidade sejam um fator de desgaste da expectativa de vida. A expectativa de escolaridade, do desenvolvimento alto, as pessoas têm expectativa de passar 16 anos formalmente estudando. No desenvolvimento alto, 14, no desenvolvimento médio, 12, e no desenvolvimento baixo, 9 anos apenas. Certo? O coeficiente de Gini, que é o indicador de crescimento econômico, 40, seria 40 mil dólares, ou Gini é o valor relativo, 40 no muito alto, 14, 15 praticamente no alto, o médio 6,8 e do baixo 2,5. A semana passada eu dei parecer num trabalho que ia para um comitê editorial, e o trabalho chama-se simplesmente uma discussão sobre a chamada mortalidade injusta, ou seja, a mortalidade que acontece em grande parte no período de concepção, parto
e puerpério, ou seja, em mulheres em idade de saúde reprodutiva, é altamente desigual no mundo. E o que se diz simplesmente do trabalho é que mortalidade desse tipo são eticamente inaceitáveis. Opa. Tá. Ou seja, tá. Olha, está se dizendo que o meu tempo está esgotado. Só uma palavra final, além dos agradecimentos. Uma é de que eu acho que o próprio espírito de um evento como esse daqui deve ter uma direção. Nós estamos estudando, debatendo e pesquisando, em último caso, para que melhore os padrões de vida da humanidade como um todo. Eles podem ser grupos pequenos, etc., como clientes, mas nós estamos trabalhando para uma confluência de resultados que, no fim, deve traduzir o chamado desenvolvimento humano. Eu até apelaria, sendo um pouco ousado nessa proposta, que, nas conclusões desse evento, vocês deem o espaço para o chamado desenvolvimento humano. O outro é expressar para vocês o reconhecimento, as palmas, que foram tantas aqui hoje, o que significa hoje produzir um evento, certo? Com as dificuldades que nós colocamos nos caminhos, certo? É um trabalho, em grande parte, heróico fazer isso daí. Bem, e, finalmente, juntar as mãos, ou afastar as mãos, porque nós não batemos palmas com mãos juntas, que é previamente juntas, por esse evento que estamos fazendo aqui. Eu, provavelmente, estou aqui pela última vez. Primeiro, por conta da idade. Eu já não aguento uma travessia tão longa como 3 dias até chegar a esse palco aqui. 3 dias foi o fim de semana, porque nós também temos desigualdade no que diz respeito às pessoas. E uma forma de compensar as desigualdades, por exemplo, de minha parte, é não correr mais o risco de pegar estradas tão compridas e temas que tendem tanto para o infinito, como é a questão do desenvolvimento humano. Mas agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo, põe superlativo nisso, por ter a confiança, a confiabilidade, a honra de abrir esse evento. E repito mais uma vez, que o seu fruto, a conquista final, sejam passos em diferentes escalas, em diferentes caminhos, em diferentes campos de conhecimento, para que se faça o desenvolvimento humano. E o que acontece em alguns países, um tanto ortodoxos, como o Butão, mesmo disso daqui que está debaixo de minha gravata, mas é um país que existe entre a China e o... Bem, é um paísinho muito pequeno, mas esse país está propondo-se a trabalhar pela felicidade do homem como um ideal de desenvolvimento, certo? Entre o Batão, quem é que entende muito bem de geografia? Entre o Nepal e a China. É um paísinho pequeno, ele tem 700 e poucos mil habitantes, talvez seja a população daqui multiplicada por 10 vezes, e é a população de um bairro no Recife, como Olinda, que só não é mais tão mais bela, porque a desigualdade em Olinda
faz parte dos extremos que não devem ser cultivados e mantidos. Muito obrigado. Muito obrigado.